O Cyberpunk, quando foi anunciado, né, ele foi mostrado como um jogo que iria revolucionar em todos os pontos em questão de jogo, né? Seria revolução em questão de gráfico, em questão de jogabilidade, em questão de história, em questão de mundo, né? Um mundo mais vivo, que seria Night City, onde cada coisa que estaria inserida no jogo teria um propósito. Se um copo plástico de café tivesse jogado no meio da rua, ele ia ter um propósito para aquilo. Enfim, era um jogo que prometia muito. Se você parar pra pensar, hoje em dia prometia coisas até absurdas demais. Caralho, morto, filho da puta. E você via pra todo lado, era hype pra lá, hype pra cá, era o YouTube inteiro falando sobre o jogo. A partir de Cyberpunk, os caras iam ter que se virar pra fazer um jogo melhor. Até que o jogo lançou, né? Aí é legalzinho, né? Meio bugado, meio meh. A questão é que ele não fez nada diferente. Nada. Ele é só mais um daqueles jogos que poderiam ter passado despercebido, só não passou porque ele ficou marcado como um grande fracasso, né? Na indústria dos jogos. Um jogo que prometia tudo e literalmente, levando ao pé da letra, não entregou nada. Inclusive, imagino eu que até o primeiro ano de jogo ele tava quase injogável, entende? Todo mundo sabe que ele veio cheio de bugs. E porra, você pagar, imagino eu que 300 contos, que é o preço de um jogo cheio, né? Por um jogo que você mal consegue jogar, é de tacar a cabeça na parede, amigo. É isso. Por incrível que pareça, tinha gente, né, que quando teve o acesso antecipado do jogo, falava bem do jogo, né? Se eu não me engano, eu vi o David Jones na época jogando ali, acho que era alguma versão antecipada do jogo e falando bem do jogo. O jogo era foda, era tudo mais e tal. Ele cumpria exatamente o que prometia, sendo que depois que o jogo saiu, ele meteu o pau no jogo inteiro. Então eu não entendo muito bem isso. Às vezes é porque os caras estão sendo pagos pra falar tal coisa, né? E eu não posso jogar muito. Eu não sei se eu faria o mesmo também, se eu fosse pago de uma maneira absurda pra falar disso. A questão é, o jogo não se destaca em nada. Exatamente nada. A história, isso eu tô falando de alguém que gosta muito do jogo. Gosta bastante. Eu tenho ele, recentemente eu platinei ele no Xbox, né? Não sei se é assim que fala. 100%ei ele no Xbox One. Isso, o Xbox One Fat, o primeiro, ou seja, eu sofri pra fazer isso nele. Sofri por diversos motivos. Bugs, os gráficos, os delay de render, sabe? Às vezes eu tava com o carro indo muito rápido, a cidade já não renderizava mais e eu me via dentro de outro carro. Então, tipo, eram umas coisas absurdas. Muitas das vezes eu chamei o meu carro e aí brotou dois carros, um dentro do outro, estourando pra cima, o que acontecia direto. Era tipo, sei lá, de 10 vezes que eu chamava o carro, 5 vezes acontecia isso, entendeu? Era nessa frequência. Enfim, o jogo não apresentou nada de diferente, nada de inovador. A história não era inovadora. Apesar de ser bem tocante, né? Tipo, prestar atenção, se aprofundar mesmo naquele universo. É muito bom a história, mas nada que inove, entende? Nem a gameplay, nem gráfico, nem IA. A IA, inclusive, parecia que mal existia, né? A inteligência artificial dos personagens parecia que mal existia de vez em quando. Aquilo mal podia ser considerado um jogo pronto, entende? Um jogo, talvez. Ele era uma beta do que poderia um dia ser o jogo. E claro, conforme o tempo foi passando, né? Eles foram lançando patches, foram corrigindo coisas, né? Foram adicionando mais coisas, melhorando os gráficos, melhorando a jogabilidade, que no começo estava uma merda, para todas as gerações, né, de console. Isso durante anos, né? Passou anos pro jogo poder ficar no mínimo jogável, entende? Tanto é que quando eu fui comprar o Cyberpunk, já isso muito tempo depois que ele tinha lançado, eu comprei ele por 50 conto na Americanas. Isso com 10 conto de cashback voltando pra mim. Então, tipo, jogo de 50 conto eu paguei 40, tá ligado? Na versão que... acho que é a versão normal dele, né? Que vem mapinha, vem, sei lá, uns cartão postal, sei lá, um bagulho assim. Uma versãozinha bonitinha até. Mas, enfim, depois de tudo isso que eu disse, né? É um bom jogo, sabe? Se você quer matar um tempo... é até engraçado falar isso depois, né? Mas é um bom jogo. Se tu pegar cada parte separada do jogo, ia ser perfeito, tá ligado? Os personagens é bom, a história é boa, a temática nem se fala, tá ligado? É o que mais brilha no jogo. A cidade é cabulosa, mas ele, quando parece que juntou as partes tudo, ficou essa merda, tá ligado? Pra mim é o principal. Night City é o que te prende naquele jogo. Conforme você vai passando a história do jogo, você vai vivendo as missões que tem lá, você vai descobrindo o que a cidade faz. Que personagem é esse que é a cidade, entende? Então a cidade é uma coisa que ela é muito chamativa. Ela é o que te prende pra você continuar jogando. Eu acho que se eu tivesse que apostar em algo que eles acertaram, foi Night City, entende? Mas isso eu não tô falando em caso solto, sabe? Night City, os NPCs, Night City, os carros, Night City, as missões, não. As missões que se passam na Night City. Eu digo a cidade inteira em si, em como ela é criada, em uma cidade toda cyberpunk, mas ainda assim, o pessoal mais da roça, né? Que são os aldecaldos, algo assim. Tem os mercenários, tem os cyberpsicopatas, tem os engravatados, tem a galera da rua, a periferia, sabe? Tudo funciona muito bem no conceito da cidade. Você explorar, né? Se não fosse tirando todo o resto...
Mas se você explorar Night City é uma coisa boa, sabe? Então eu acho que o que mais brilha nesse jogo é Night City, mas ainda assim ela não é nem perto do que ela poderia ter sido. Eles tivessem cumprido com o que eles falaram, né? Desde o início. Mas enfim, é um bom jogo. Mas também é aquela, né? Não passa disso.